Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal Decode End. Hoje eu venho trazer um problema muito comum da computação que muitos de vocês já conhecem, já resolveram. Inclusive eu, no começo da minha faculdade, tive que resolver esse problema. Mas para aqueles que não conhecem, eu vou estar fazendo a descrição do problema e mostrando qual a solução para resolver esse problema. Então, bora decodificar o problema de Climb Stars. E o que esse problema diz? Imagine o seguinte, você está num prédio e precisa chegar ao topo desse prédio. E para isso você tem que utilizar as escadas. Mas tem uma pequena restrição, você só pode dar o passo de um degrau ou de dois degraus. E a ideia desse problema é você achar quantas combinações que a gente consegue fazer para chegar até o topo desse prédio. Aqui eu tenho um prédio com 3 degraus, claro que isso é um mero exemplo. E o primeiro caminho que eu consigo fazer aqui é a gente sempre indo de um em um degrau. O segundo caminho é a gente pular um degrau e depois dois, que a gente vai chegar no topo. E o terceiro caminho é a gente já pular dois de uma vez e depois mais um degrau. Ou seja, para esse exemplo aqui, a gente consegue alcançar o topo do nosso prédio de três maneiras diferentes. Agora imagine o seguinte, um prédio com 500 degraus. Como que você consegue chegar num resultado correto das combinações perfeitas? E para isso tem um método que é bastante utilizado para resolver esse problema. A grande sacada é a gente pensar de trás para frente. Para chegar no degrau 500, que é o exemplo que eu dei aqui, o seu passo só pode ter vindo de n-1 ou n-2. Ou seja, esse problema do climb stairs nada mais é que uma sequência de Fibonacci. Beleza? Então vamos aqui para o LeetCode para a gente resolver esse problema dentro do LeetCode. Já com a tela aberta do LeetCode, pessoal, a gente vai começar a resolver esse problema. E para isso, conforme a gente falou, só existe duas maneiras de chegar no degrau 3. A partir do degrau 2 ou a partir do degrau 1. Então, a gente vai colocar essa condição aqui. Eu vou ter o n menos 1 mais o n menos 2. Beleza? Mas aqui eu tenho que tratar uma condição especial. Imagine que o topo do meu prédio não tem escada, ou seja, que o meu n foi igual a zero. Só existe uma maneira, e eu já estou nele. Então, eu tenho que retornar menos 1. E o outro caso em especial é o seguinte, imagine que o meu prédio tenha apenas um degrau. E só tem uma maneira de chegar nele, através de um degrau. Ou seja, essas são as duas condições especiais que a gente precisa tratar. E o restante vamos rodar o código aqui. E aparentemente, vamos ver, funcionou esse código aqui e parece estar perfeito. Mas vamos mudar uma coisa aqui interessante. Vamos colocar aqui 45 e vamos executar novamente o nosso teste. Demorar um pouquinho. E deu time limit exceed, a gente chama aqui de TLE. Porque esse cálculo de Fibonacci se repete algumas vezes. E eu vou falar nisso nos próximos slides. Então, bora ali para os slides. Voltando aqui para a apresentação, pessoal, a gente resolveu aquele exercício de maneira recursiva. E por que isso não é bom? Porque conforme a gente vai empilhando as chamadas na stack, muitas das vezes eu acabo fazendo o mesmo cálculo várias vezes, gerando um odd n fatorial, que é bem custoso na computação esses tipos de operações. Então, a ideia aqui, para resolver esse problema, é a gente guardar os resultados que a gente já calculou anteriormente. Ou seja, não necessariamente eu preciso calcular o 3 mais de uma vez. Se eu já calculei ele uma vez, eu só pego o resultado que foi armazenado em algum tipo de variável. E qual que é a ideia aqui? Você pega um problema grande, e acaba dividindo esses problemas em pequenos problemas. Muitas vezes, quando você está resolvendo um problema matemático ali, você vai resolvendo os pequenos blocos antes
para depois a gente ir para os grandes blocos, até para a gente ter ali um conhecimento maior, ali um entendimento maior do que você está fazendo. E uma vez que a gente resolve esses pequenos problemas, a gente vai armazenando esses pequenos problemas em alguma variável para depois a gente utilizar. Beleza? E aqui até coloquei aqui, né, que é para a gente usar uma analogia, é como anotar uma conta de matemática difícil no caderno. Da próxima vez é só consultar essa anotação. Você não precisa refazer novamente esse cálculo. Beleza? E a gente tem duas técnicas clássicas aqui de a gente fazer isso, que é o top-down, né? Que a gente começa aí pelo caso que a gente conhece, por exemplo, aqui eu coloquei que a gente tem uma escada com 5 degraus e a gente vai descendo esses degraus, né? Até a gente achar a quantidade de combinações que a gente precisa fazer para subir todas elas. E uma vez que eu já calculei um resultado, por exemplo, f de 3, eu não calculo novamente. Eu pego da minha memória. E isso acaba ajudando ali nas chamadas das stacks, ou seja, não preciso ficar fazendo uma chamada recursiva para calcular um estado que eu já sei. Beleza? E uma outra técnica muito comum, que é o bottom-up. A gente vai construindo essa técnica ali do zero, né? A gente vai para os estados ali que a gente tenta definir um caso base e vai construindo. Por exemplo, né? Eu sei que para o meu degrau 1 e para o meu degrau 0, eu já tenho um resultado. E através desse resultado, eu vou construindo, né? Até chegar no meu degrau 5 ali. Nesse exemplo aqui, né? A gente tem aqui, ó, de 5 mais 3 igual a outro. Então, a gente vai construindo esse resultado do menor para o maior ali. Beleza? E tem aqui uma coisa importante, né? Normalmente o top-down é o caso mais fácil de resolver, mais intuitivo, mas ele é recursivo, onde você tem que armazenar os estados. E o bottom-up é o caso mais rápido ali, teoricamente, e ele acaba sendo interativo. Beleza? E agora vamos voltar ali para o exercício, para a gente resolver o mesmo exercício dessas duas maneiras diferentes. Beleza? Já estou com o exercício aqui, pessoal. Essa foi a solução que a gente utilizou anteriormente, né, de chamadas recursivas. E o exercício que é top-down, ele também utiliza a forma recursiva, mas ele utiliza no final ali um cache para evitar de fazer o cálculo de elementos repetidos. E nesse caso em específico, a gente tem que usar um mapa de inteiros, onde a gente vai armazenar essas informações. Eu vou dar o nome desse mapa de cache. Beleza? E eu vou usar aqui um hash map. Cada um pode utilizar a estrutura de dados que mais achar fácil. E eu vou precisar criar uma função aqui auxiliar, que no final ali vai me retornar um inteiro, que ela vai receber aqui o meu próprio n, que seria a quantidade, né, o número de degraus, e eu também vou receber aqui o meu mapa, então vou chamar de cache. Beleza? E qual que é a instrução base aqui que eu preciso ter em mente? Se o meu degrau for igual a 1 ou igual a 0, que é aquele caso onde a pessoa já está no andar onde não tem mais degraus. Então, eu tenho que retornar 1, e aquele caso que a escada só tem um degrau. Então, sempre retorno 1. E qual que é um caso que a gente vai ter que tratar aqui? Eu vou pegar o meu cache e o que eu vou fazer? Se o meu cache contém já um cálculo que foi feito, eu não vou precisar entrar aqui, certo? Mas nesse caso aqui, se não tem esse valor desse degrau, aí sim eu vou precisar colocar esse cálculo dentro do meu cache para eu reaproveitar ele. Então, eu vou colocar aqui o meu n, certo? E o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que chamar essa função aqui dessa maneira aqui, onde eu vou passar n menos 1 e eu vou passar o meu cache aqui dentro. E também eu vou fazer uma nova chamada aqui dessa mesma maneira.
de n menos 2. E no final aqui, eu vou dar um return do meu cache do valor de n. Beleza? E o que vai acontecer aqui? Só recapitulando aqui o exercício. Essa extensão eu não preciso mais, né? Eu criei um cache para armazenar o valor dos cálculos repetidos. E, novamente, eu coloquei o caso base aqui do degrau, da escada que só tem um degrau, ou da escada que não tem nenhum degrau. Então, sempre eu vou retornar 1. E aqui eu vou perguntar, se eu não tenho esse cálculo na memória, eu vou calcular o valor, né, da quantidade, né, de possibilidades que eu tenho para subir até aquele degrau em específico. Aí eu coloco dentro do meu mapa e no final sempre eu retorno ali, né, o número que eu estou querendo da quantidade de combinações possíveis. E eu vou executar o exercício e torcer para que dê certo. E não deu certo porque eu esqueci de colocar esse contains key, que é a chave do meu mapa. Vamos ver se ele vai dar certo agora. Se eu não esqueci nada. E tem um outro detalhe que eu esqueci aqui também, que eu tenho que passar o meu n e o meu cache para a função funcionar. Beleza? Deixa eu ver, eu acredito que deve ser isso. E funcionou. Aqui passou naquele caso do 2, no caso 3 e um caso aqui que a gente colocou de 45, que deu um número muito grande. E eu posso até submeter aqui, que vai rodar o meu código e foi aprovado com 100% aí. Beleza? Eu vou fazer agora a solução que é o bottom-up, que é a solução interativa. Para a solução interativa, pessoal, a gente não precisa mais de uma função auxiliar. E o que a gente vai fazer nesse caso em específico? Vou apagar esse código aqui e nesse caso em específico eu vou criar um array de inteiros. Eu vou chamar aqui de cache também, né? E vou pegar o valor de n mais 1, beleza? E aqui que vai começar a mágica. Como nos outros casos eu tenho que definir um caso base, o que eu vou ter? Eu sei que o meu degrau de 0 é igual a 1 e também sei que o meu degrau de 1 é igual a 1, que é aquele caso base, né? E como é que vai funcionar aqui? Nesse caso em específico, eu vou começar um for aqui de i e eu sempre vou começar do meu degrau 2, porque eu já sei os outros casos. E eu tenho que calcular até a quantidade de degraus que eu quero. No caso, n. E eu vou somar aqui. Beleza? E eu vou continuar. E aqui, o que eu vou fazer? O meu cache de i tem que ser o valor do meu cache de i menos 1. Que são os resultados anteriores, né? E o cache de 2. E no final, aqui, eu sempre vou retornar o cache de n, que é o valor que eu quero. Nesse caso em específico, aparentemente parece ser mais simples, mais intuitivo nesse caso. E vamos ver, eu acho que tem que ser isso daqui, que eu acabei errando, beleza? Então vamos pegar aqui o valor que tem que dar certo, e deu certo, e muito rápido também. Eu vou dar um submeter aqui, e tá executando, e também foi aprovado esse caso aqui. E é bem fácil, talvez, né? Esse aqui talvez seja mais fácil de entender que o anterior. Mas basicamente eu criei aqui um array da quantidade de degraus que eu gostaria de subir. Coloquei os casos base dentro desse array e comecei a percorrer um for, pegando, né, aquelas possibilidades. Eu só posso ter vindo do degrau anterior ou do degrau menos 2, que foi isso que eu fiz. E no final eu retorno o cache de n, que vai ser a quantidade de possibilidades possíveis que tem
para eu chegar naquele determinado andar, daquele determinado degrau, desculpa. Voltando aqui para o exercício, pessoal, a gente resolveu o exercício de Climb Stairs no LeetCode. Se eu não me engano, é o exercício 70. E o que a gente percebeu na resolução desses exercícios? A gente só precisa guardar o estado anterior mais o atual, que a gente vai saber o resultado do próximo ali. Ou seja, problemas de programação dinâmica tende sempre a dividir um grande problema em pequenos problemas. Então, toda vez que cair algum tipo de exercício que envolve uma grande combinação e variação de coisas, a tendência é ser um exercício de programação dinâmica. E qual que é a vantagem de usar a programação dinâmica? Que você sempre salva, utiliza uma espécie de cache para evitar redundância em cálculos. Isso faz o seu código ser muito rápido. E, como a gente viu, o top-down, ele usa a forma recursiva, que muitas das vezes acaba sendo mais fácil de pensar e mais intuitiva. E também tem um bottom-up, que foi a última apresentação que a gente fez do código, que é interativo e que é muito rápido também. Beleza? E o que a gente aprendeu, né, no final das contas? Que o Climb Stairs, na essência, ele acaba sendo um Fibonacci. A solução que a gente apresentou lá no começo, né, é de O de 2 elevado ao fatorial. Isso acaba sendo muito custoso, né, porque dependendo do fatorial que estiver elevado, vai demorar anos ali para ser executado. E a programação dinâmica reaproveita resultados. É aquilo que eu tinha falado anteriormente. Ela sempre tenta utilizar o cálculo de alguma coisa que já foi feita, né? E você não precisar gastar um poder computacional para realizar aquele cálculo novamente. Beleza? E eu acho que é isso então, pessoal. Eu gostaria, né, de agradecer vocês. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, isso é muito importante. E até uma próxima.